Alô amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação e neste vídeo vamos conhecer a história da família Kodama, desde o início, quando os pais vieram do Japão. Quem vai contar essa história é o meu irmão Napoleão, que vai contar toda a história da família Kodama. E aí, Napoleão, estamos viajando para Lajeado, tá? Como é que começou toda a história? Me conta do que tu te lembra, né? Como é que o pai conheceu a mãe, como é que eles chegaram no Brasil e como é que chegaram no Rio Grande do Sul. Chegou em 1954. O pai estava no militar quando ele tinha 18 anos de idade. Como ele soube que o Japão perdeu na guerra, ficou bastante chateado e resolveu investir na agricultura. E resolveu ir para o Brasil. O meu avô ficou bastante triste. O pai resolveu ir, apesar da discordância do vô. Um ano depois veio o grupo dos 23. Veio junto com Sassada, Noritoshi Sassada, a esposa, Kamimura solteiro, e o pai e a mãe, né? Vieram 5 no navio. Levou 45 dias do Japão para o Brasil. Chegou em São Paulo, depois de carro veio para o Rio Grande do Sul. De carro? É, de carro. E aí chegou no Rio Grande do Sul e que parte chegou no Rio Grande do Sul, será? No Porto de Rio Grande. Veio Viamão, Estância Velha, Porto Alegre, no Beco do Rincão, em Porto Alegre, Alvorada e por último em Canoas, agora, né? Canoas. 44 anos em Canoas. Qual foi a primeira atividade do pai? Verdureiro, através de 2 regadores grandes de ferro, e regava a plantação. Alface, essas comidas, né? Ele foi produtor de alface, é isso? Isso. Cebola também, né? Cebola foi depois. E nessa época a gente morava em que parte? Beco do Rincão. Beco do Rincão. Com o seu Antônio Flores. Mas antes do Beco do Rincão ele foi pra... Isso aí eu já não sei. Foi no Viamão e depois em Canoas, na Estância Velha. E depois, uns 3, 4 anos depois, de um certo tempo, ele era organizador do beisebol, Yakyu, né? E convidava o pessoal para fazer churrasco embaixo da árvore, né? E o gelo era aqueles cubos grandes de 30 quilos, aqueles grandões, e tinha que martelar, né? Para quebrar o gelo. E fazia churrasco embaixo de uma árvore para ter sombra, né? E não tinha água encanada e não tinha luz. A luz é na base de lampião, mais tarde teve lampião a gás. E depois a água buscava do poço, né? Eu e o Alberto, o mais velho, né? De 3 anos mais velho que eu. Quem nasceu primeiro foi o Alberto, né? Foi o Alberto. Aí depois, Alberto nasceu em Viamão, foi? Foi em Viamão. E depois veio a Caori, que nasceu também onde? em Viamão, mesmo lugar. Depois tu? Depois eu em Porto Alegre, no Beco do Rincão, em Porto Alegre. E depois tu. Quais são as pessoas que trabalhavam lá na chácara? O Gorrei trabalhou, Iwakura, Kurihara, tudo do grupo dos 23 que vieram depois, né? Depois Takahashi, que era estudante nessa época, né? O Fukuhara, depois Honda, Matsumoto, que tinha 6 filhos, né? Todos eles trabalhavam junto com o pai? Não, o Matsumoto e Goya, ele trabalhava e o pai fazia a venda. Ele conseguia terreno para plantar, né? Cada um plantava do seu jeito. O Kurihara-san... Kurihara, o Iwakura, Fukuhara... Kawakami veio depois, né? Ele trabalhou com o pai. O Matsumoto, o Honda, Fujiwara, esse aí trabalhou por conta. E o pai fazia a venda. Entregava de caminhão, entregava de Kombi. Entregava onde? Entregava no mercado público. Não, mas daí depois o pai teve a loja aquela, né? Casa Aurora, mas foi bem depois.